Ora, muito boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui presente por duas razões. Por um lado, por ser nesta casa histórica do Porto, carregada de memórias e de atualidades, e simultaneamente por ser também a apresentação, uma conversa sobre o livro do João Pina Cabral, um antropólogo que há muito sigo e com quem muito tenho dialogado, não tanto em pessoa, mas através dos livros, que é uma excelente forma de fazer diálogos. Principalmente porque as obras são sempre obras abertas, também como dizia o Humberto Eco, enfim, sempre tendo cuidado com as sobreinterpretações, já agora convém dizê-lo. Eu estava a dizer ao João o quanto me agradou ler este livro. Fiquei a conhecer o João melhor. Toda a ciência é autobiográfica, dizia o Boaventura Sousa Santos num ensaio famoso e polémico, mas sendo autobiográfica não deixa de ser ciência. Isto é, eu não sou pós-moderno, apesar de achar que o pós-moderno é, em algumas das suas versões, muitíssimo estimulante, mas acho sempre que convém referir que estamos a falar de um texto científico e, por isso, se é verdade que os textos científicos, em particular coletâneas de ensaios que vão sendo escritos ao longo de uma trajetória e de um percurso, se é verdade que eles dizem muito o seu autor, e isso não é uma novidade imensa. Max Weber dizia como a ciência não é de maneira nenhuma neutral, como ela está imbuída de valores, de orientações, desde logo das escolhas de temas, porque é que escolhemos um tema e não outro. Mas é claro que a ciência autobiográfica nos seus próprios termos e naquilo que são os seus próprios protocolos. Convém dizer isso para que não possamos ter uma ideia errónea do que é essa autobiografia. Estamos, pois, a falar de vários ensaios que têm também em comum deambulações, isto é, deambulações do João pelo mundo, onde há, de uma maneira ou de outra, diálogos com a presença portuguesa e com a memória da presença portuguesa. O João utiliza um conceito que me parece muito feliz, o conceito de transcolonial. São diálogos transcoloniais ou são trânsitos transcoloniais e não pós-coloniais. O pós-colonial surge de alguma maneira para dar conta de sociedades em que há uma descoincidência articulada, não uma descoincidência digamos anárquica, mas uma descoincidência articulada entre os limites do Estado, nação, etnia e cultura. Portanto, as sociedades pós-coloniais são sociedades onde no mesmo território encontramos diferentes visões do mundo, diferentes etos, diferentes culturas, diferentes etnias, mas o que o João aqui pretende também não, é falar de transcolonialidade, que é uma forma historicista, e ele defende o historicismo como perspectiva, como forma de ligarmos passado, presente e futuro. A história é, afinal, um caminho. A história pode ser, não necessariamente, nada nos garante que o seja, mas pode ser, é uma possibilidade, uma aprendizagem. Não é certamente uma história em linha reta, não é certamente linear, é feita, tal como este livro, de deambulações, de diálogos cruzados, de avanços e recuos, de muito vai e vem, de muito ir e voltar. O João é um torna-viagem permanente. E por isso mesmo é muito interessante ver como, após deslocações a Moçambique, onde o João não quer ser spoiler, não é? Mas onde o João viveu a partir de 1967, salvo erro, porque o pai, depois de uma carreira como advogado aqui no Porto, advogado bem conhecido, aliás, decidiu seguir a sua vocação missionária. O João esteve lá, regressou no pós-independência, voltou a Moçambique uma, duas vezes, três, mas também viajou por muitos outros países, na Ásia, África, onde o eco da presença portuguesa se faz sentir. E por isso o transcolonial afigura-se como uma forma de estabelecer articulações, diálogos e trânsitos. O que são trânsitos? O que são diálogos? São espaços que se vão criando pela interação e que
por isso mesmo significam sempre apropriação. Apropriação no sentido em que, por esse diálogo, as matérias-primas transformam-se. As matérias-primas do diálogo são outras depois do diálogo. O João é outro depois das viagens. E isso significa, então, que vivemos, será uma hipótese benigna, vivemos a possibilidade de existirem terceiras culturas. Não é? Culturas que não são somatórios, não são mesclas, não é mera aculturação, não é assimilação, não é o somatório multicultural, é algo diferente. É verdadeiramente algo de novo que se pode criar através desses espaços e diálogos transcoloniais. Historicismo, dizia o João, caminhar na memória. Como é que é possível caminhar na memória? Caminhar com um chão, fazer uma antropologia que não renega a história. Tantas vezes se diz, naquelas divisões alfandegárias do saber, que a história terá o seu canto, a antropologia o outro canto, a sociologia o outro canto, a política o outro canto. E eu aqui neste livro encontro também transdisciplinaridade. O transcolonial tem que ser necessariamente transdisciplinar, tem que ser desafiador dessas barreiras alfandegárias, dessas coutadas. Encontro aqui também filosofia, metafísica. Não parece nada mal que isso aconteça. Os positivistas ficariam horrorizados. E ainda os há, e tantos, disfarçados, não é? Não têm propriamente hoje grande espaço para se afirmarem, mas continuam a existir. E este historicismo, este caminhar na memória, faz com que o João, por exemplo, estabeleça reflexões interessantíssimas sobre o Jardim da Berta. O que é o Jardim da Berta? Sem querer estragar demasiado o prazer da leitura e o inesperado que pode surgir da leitura. A leitura é sempre serendipidade. O Jardim da Berta é um jardim que em Moçambique ainda é uma citação, seria o termo correto. É uma citação da presença de Berta Lopes, mulher do presidente Craveiro Lopes, na sua passagem por Moçambique. E é interessante verificar aquilo que foi a singularidade de Craveiro Lopes na história portuguesa contemporânea, na sua emanação no Estado Novo, do seu confronto com Salazar, das contradições e ambiguidades que transporta, e mesmo da sua visão colonial. O Jardim da Berta ajudar-nos a navegar por esses trânsitos. Mas delicioso é o Galvão na Terra dos Canibais, e deixem-me ler-vos muito rapidamente, muito rapidamente, uma conversa que o missionário Henri Alexandre Junot, enfim, missionário antropólogo, porque, mais uma vez, quando nós olhamos para o passado, verificamos como todas essas fronteiras estavam esbatidas, mas Junot conta um relato, enfim, romanceado, mas que transcreve uma narrativa que lhe foi contada por um nativo, onde diz o seguinte. Espero não ter enganado, não é? Eu tinha aqui também. Aqui assinalado. Está aqui. O Gugunhama está morto. Os portugueses comeram-no. Como é isso? Diz o interlocutor espantado. Claro, os portugueses comem carne humana. Toda a gente sabe isso. Não têm pernas. São peixes. Têm uma cauda em vez de pernas. Vivem na água. Então como é que eles conseguem lutar convosco e bater-vos, se são peixes e não têm pernas? Os que vêm a lutar contra nós são os homens jovens. Esses têm pernas. Levam-nos e põem-nos num vapor que vai para muito, muito longe. Esse vapor chega a uma grande rocha que está rodeada por água de todos os lados. Isso é o país deles. Somos retirados e levados para uma ilha, enquanto os soldados vão e disparam para anunciar aos grandes homens peixes brancos que chegamos. Escolhem um de nós e fazem um pequeno corte no seu dedo mindinho para ver se está suficientemente gordo. Se não estiver, põe-no dentro de uma grande caixa cheia de amendoins, que ele tem de comer para ficar mais gordo. Quando já está suficientemente gordo, põe-no dentro de um pote grande e comprido do tamanho de um homem que está incandescente. Sabemos estes detalhes porque um homem, Ngomomo, nos deu a explicação completa. Ele tinha sido apanhado
Mas na viagem os seus deuses ajudaram-no. Foi coberto por uma erupção de borbulhas que era tão revoltante que foi deixado na ilha e depois trazido de volta. Ele viu tudo. A princípio recusamos a acreditar. Agora sabemos que é mesmo verdade. Os canibais somos nós. No olhar do outro, isto é, de alguma maneira, o que estes diálogos transcoloniais nos ensinam é que, enfim, é aquilo que toda a antropologia nos ensina. Nós somos a diferença do outro e isso às vezes é tão difícil de aceitar, não é? O outro olha-nos como diferente e nós olhamos o outro como diferente e, no entanto, é possível estabelecer aqui algum tipo de plataforma, não é? O João propõe por isso também um outro conceito muito interessante, que é o conceito de lusotopia como fenómeno transcolonial. Isto é, um espaço, na sua visão historicista, que caminha sobre a memória, que acumula, que cruza. Propõe-nos que a lusotopia possa ser uma forma de encontrar referências, desafios, interpelações dentro de alguma memória portuguesa atuante. Memória como sendo algo atuante. Algo que nos dá ainda um fio de Ariane para o labirinto da contemporaneidade. Algo que está vivo. Pode estar vivo nas nossas casas, nas louças indo-europeias ou nos aparadores que se trouxe de Moçambique, mas que veio da Índia, ou nas memórias, ou nas fotografias, ou nos objetos, ou nas conversas, ou nos crioulos, ou nos sincretismos religiosos, ou no percurso do próprio João e nestes diálogos que foi encontrando. Mas a lusotopia, bem entendido, não deve ser encarada como um fenómeno monolítico, ou como um espaço-tempo monolítico. Ela não tem uma verdade única. Ela é disputada. As lusotopias são disputadas, são contestadas. O João não é pós-moderno. O livro claramente mostra como ele vai tomando um partido. Apesar desta ideia a partir de parecer pós-moderna, não há verdade, não há a verdade, não há uma meta-narrativa, há verdades que vão sendo disputadas, mas o João toma partidos dentro daquilo que são grandes narrativas. E fala do que foi o horror dos massacres coloniais, o que foi o esclavagismo, o que foi o tráfico de escravos, o que foram, enfim, todos esses grandes choques que colocam, entre aspas, as viagens ou explorações dos portugueses. Diz João Pina Cabral, o tempo linear nunca é o único modo temporal. A condição humana abrangente é a abertura à diferença, o pluralismo metafísico. Por isso estas lusotopias são também uma forma do João criar uma interpretação muito original sobre o Portugal contemporâneo. Um Portugal que, por via da história, foi ficando aparentemente aquém, sempre aquém. Depois do terceiro império colonial português, regressados às nossas fronteiras continentais, ficamos aquém. O que João, de alguma maneira, o João Pina Cabral de alguma maneira propõe é que encontremos outras formas contemporâneas, não violentas, ecuménicas de continuarmos além. E os traços da lusotopia podem ser, não da lusofonia, aliás, distancia-se várias vezes do discurso lusotropicalista de um Gilberto Freire ou das legitimações como recentemente, enfim, construídas e fizeram e fazem grande escola pelo recentemente falecido Adriano Moreira, mas uma outra forma de estar além que pode ser encontrada nas migrações, na emigração e na imigração, que pode ser encontrada na interpretação da memória e que pode ser encontrada principalmente nessa força criativa dos diálogos. E vai-nos dizendo, João, que neste além que é possível construir, não podemos confiar nem na utopia, nem na distopia. E parece ele ser muito prudente em relação a isto.
De alguma maneira, as distopias são regressivas, e temos visto como elas são regressivas. Prova de que a linearidade da história não está de maneira nenhuma provada. O tempo não está necessariamente do nosso lado. Nada nos garante que o amanhã cantará e que será melhor do que hoje. Aliás, o que mais temos visto à nossa volta são regressões. Regressões de todo o tipo. Mas é possível, talvez, pensar além dessas regressões, e esse ecumenismo poderia ser, então, não utópico nem distópico, mas um ecumenismo do possível, das possibilidades. E, de alguma maneira, e com isto eu termino, não sei se não haverá aqui talvez um desafio para o João também, eventualmente, dialogar aqui nesta mesa. Não sei se não haverá aqui um eco religioso, se não haverá aqui também um eco ele mesmo utópico, quer dizer, não estará a utopia a regressar depois de ter sido expulsa, ou será esta, pelo contrário, uma utopia viável, como dizia o Fernando Henrique Cardoso nos seus tempos melhores, não nos últimos em que esteve calado perante Bolsonaro. Nos seus tempos melhores, uma utopia viável. Será a lusotopia, os espaços da lusotopia, uma utopia viável para não nos sujeitarmos ao estar aquém, que é uma imposição da geografia e que é uma imposição da geopolítica e da divisão internacional do trabalho? Será isso possível? Questão que fica em aberto, como qualquer obra. Muito obrigado por este livro e pelo prazer que me deste ao lê-lo, que é sempre, creio eu, o melhor elogio que se pode fazer a um autor, é dizer: eu li o teu livro e tive imenso prazer a lê-lo. Obrigado.